Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é Vitrine Política, e aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente de Brasília com a revista Oeste. CPMI aperta a ex-secretária e confirma acesso ao cofre do careca do INSS. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para a revista Oeste. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Secretária do Careca do INSS prestou depoimento à CPMI. Aline Bárbara Mota de Sá Cabral foi confrontada sobre as negociatas envolvendo Antônio Carlos Camilo Antunes. Após uma sucessão de "vou me manter em silêncio e não me recordo ou não me lembro", Aline sucumbiu aos gráficos do relator Alfredo Gaspar. Quem traz os detalhes é a repórter Berenice Leite. Vamos então dar boa tarde à nossa querida repórter que já está aqui conosco no telão. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDL segunda edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, ótima tarde para quem nos assiste. Bom, a CPMI do INSS em mais um capítulo em que até então estávamos preparados para ouvir uma representante do Dataprev. No entanto, ela não pôde comparecer e na fila de espera estava a ex-secretária do Careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é apontado como o principal operador desse esquema fraudulento que roubou aposentados e pensionistas. Bom, a Aline trabalhou entre 2023 e 2025, deixou esse cargo em outubro do ano passado e, de acordo com as investigações da Polícia Federal, ela é suspeita de fazer os pagamentos, né, supostamente inclusive de propina, até porque essas transações com empresas, até mesmo de fachadas, empresas fantasmas, que é como o modus operandi se desenha nessas investigações, muitos desses pagamentos aconteciam em dinheiro em espécie, justamente para não deixar rastro no sistema financeiro. O relator Alfredo Gaspar, mais uma vez, muito bem preparado durante seus questionamentos, acabou deixando ali a Aline Cabral encurralada. Ela tinha um habeas corpus e chamou bastante atenção, inclusive, o relator Alfredo Gaspar até criticou porque ele e o presidente da CPMI, porque ela não é considerada investigada, Geise, ela é considerada testemunha, ela veio na condição de testemunha. Então, por que ter um habeas corpus que previa que ela podia permanecer em silêncio, né? Geralmente isso é concedido para pessoas que são investigadas no processo, que não é o caso dela. Mas o advogado, né, justificou que o requerimento que convocou ela aqui na CPMI caracterizava ela como uma investigada. Daí, André Mendonça, do STF, que é o relator do processo, concedeu então esse habeas corpus. Mas antes de trazer a fala aqui da Aline Cabral, a gente precisa também destacar um assunto polêmico que, inclusive, aqui, ó, atrás de mim, tem uma grande concentração de jornalistas, todos esperando Davi Alcolumbre falar, porque ele está numa reunião de líderes nesse momento com o presidente da CPMI, que participa também, né, o senador Carlos Viana, que disse que cobraria ele com relação a prorrogar a CPMI do INSS ou não. E também aquela votação polêmica da semana passada, que gerou toda aquela confusão da votação simbólica, os governistas não aceitaram a derrota, os requerimentos que aprovaram, inclusive, a quebra do sigilo do filho do presidente Lula. Tudo isso pode ser decidido agora, nessa reunião de líderes, a gente está aguardando. E o relator, Alfredo Gaspar, ontem chamou a atenção justamente para isso, porque os governistas alegam que nesses mais de 80 requerimentos que foram aprovados, os requerimentos de interesse deles, ou seja, da base aliada ao governo, não estariam sendo contemplados. Só que ele também destacou que muitos requerimentos que foram colocados por esses mesmos parlamentares, eles recuaram e voltaram atrás, tiraram esses requerimentos por algum motivo, não se sabe o qual. Vamos acompanhar o trecho da fala do relator Alfredo Gaspar. Tem deputado aqui que pediu a convocação do Danilo Trento. 5 dias depois não aguentou a pressão, pediu a retirada. Cecílio Galvão, que está fugindo do depoimento. Tem deputado aqui que pediu a convocação de Cecílio Galvão.
não aguentou a pressão, pedido, retirou. Quando a gente acerta, não é fácil. Mas quando a gente acerta no núcleo do crime organizado, precisa ter muita fé em Deus e coragem para seguir adiante. Pois é, e esses requerimentos que foram retirados pelos autores, o relator Alfredo Gaspar disse que fez questão de reapresentá-los porque entendeu que são nomes importantes, peças-chave para poder entender como funcionava esse esquema do roubo dos aposentados. Bom, mas vamos falar ainda sobre a ex-secretária do Careca do INSS, porque ela ontem, como eu disse, tinha o benefício de permanecer em silêncio e no início dessa oitiva, Geise, ela não queria nem dizer quais eram as suas atribuições, o que ela fazia enquanto secretária, mas com jeitinho, né, ele com toda a sua experiência como promotor de justiça, conseguiu, aos poucos, deixar ela mais tranquila e ela foi respondendo as perguntas. Em alguns momentos, ela até olhava para o seu advogado, porque ele chegou a alertá-la para que ela não falasse, não respondesse, porque ela já estaria falando demais e talvez até entrando em contradição. Ela, inclusive, negou que teria emitido passagens, só no caso do filho do presidente Lula. Um dos pontos de contradição justamente foi esse, né? Até porque ela assume que uma de suas atribuições era retirar passagens, tanto para o Antônio Camilo quanto para funcionários da empresa dele e demais pessoas com quem ele negociava. Só que quando se tratou do filho do presidente Lula, do Lulinha, ela nega ter emitido passagens aéreas, até porque existe toda aquela história de que eles viajaram juntos em um avião de primeira classe e ela negou essa informação. Vamos acompanhar um trecho da oitiva dela. Quem determinava a senhora pegar dinheiro no cofre para passar para o motorista? Eu não me lembro às vezes que aconteceu, mas se aconteceu, eu só tinha acesso e autorização para pegar dinheiro com a autorização do Antônio. Pois não. E o valor que seria retirado do cofre para ser repassado ao motorista, quem determinava para a senhora? O Antônio. Esse também foi um dos questionamentos que chamou bastante atenção, porque ela teria autonomia, não só de mexer no cofre, como também de gastar, só que, segundo ela, um limite de R$1.000 por dia, né, que seria assim, para abastecer o escritório onde ela trabalhava. Então, ela disse que o único dinheiro que ela tinha acesso seria esses R$1.000 diários. No entanto, a Polícia Federal investiga como aconteciam essas transações financeiras, pagamentos de propina e até o nome do filho do presidente Lula é citado nesse sentido. Existe uma quantia de R$5 milhões via intermediários. Então, foi uma oitiva muito importante que nem estava prevista para acontecer no dia de ontem, mas que trouxe bastante resultados. E finalizo entregando para você, Geise, destacando um outro ponto importante durante essa oitiva, com a Aline Cabral, o momento em que ela é questionada sobre uma casa em Trancoso, que o Careca do INSS teria comprado daquela publicitária que já foi marqueteira do PT e que começou a trabalhar para o Careca do INSS, supostamente como funcionária do Careca do INSS, teria vendido uma casa no valor de R$5 milhões também. E ela chegou, a Aline, como secretária, chegou a ir nesse imóvel, visitou esse imóvel que fica em Trancoso, né? Até uma semelhança com a história do Banco Master, também Trancoso essa casa, uma negociação, e a Polícia Federal também segue aí o caminho do dinheiro para entender, né, de onde vem essa negociação e até onde vai o valor dessa casa, seria pagamento do quê, na verdade. Então, uma oitiva importante, lembrando que na quinta-feira tem mais CPMI do INSS e daqui a pouquinho talvez a gente já tenha uma resposta do Alcolumbre sobre o prorrogamento, ou não, a prorrogação, melhor dizendo, a prorrogação ou não da CPMI por mais 60 dias e também sobre a votação da semana passada, se ela vai ser anulada ou não. Se acontecer, vai ser no tapetão, porque o regimento interno não prevê que o presidente do Senado tem autoridade para anular votações. E vamos para mais notícias no site Poder 360. A Alcolumbre mantém quebra de sigilos de Lulinha. Presidente do Congresso diz não haver irregularidades e rejeita anulação pedida pelo PT após votação simbólica da CPMI do INSS. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, decidiu nesta terça-feira manter a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de Lulinha, aprovada pela CPMI do INSS. Em 26 de fevereiro, a decisão rejeita o pedido apresentado pelo PT para que a votação fosse anulada. Lulinha, filho do presidente Lula. A CPMI investiga descontos irregulares em salário de aposentados e pensionistas. A íntegra do voto de Alcolumbre foi anexada ao processo e sustenta que não houve violação evidente ao regimento que justificasse a intervenção da presidência do Congresso. A bancada petista alegou que a votação simbólica conduzida pelo presidente da CPMI,
Carlos Viana teria sido irregular. Segundo o partido, 14 parlamentares se levantaram contra o requerimento, enquanto o senador anunciou apenas 7 votos contrários, declarando sua aprovação. O PT argumentou que, se o número correto tivesse sido admitido, os requerimentos, entre eles os que quebraram o sigilo de Lulinha, teriam sido rejeitados. Por isso pediu a imediata anulação da votação. Em seu voto, Alcolumbre afirmou que não houve flagrante desrespeito ao regime interno ou à Constituição que autorizasse a anulação. Ele destacou que, na votação simbólica, o parâmetro relevante não é contagem individual de votos, mas o quórum registrado no painel eletrônico. Segundo ele, naquele momento havia 31 congressistas com presença registrada e a maioria necessária para rejeitar o requerimento seria de 16 votos contrários. Ainda que se considere que o presidente da CPMI que se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não teria sido suficiente para ganhar a deliberação, afirmou Alcolumbre. Ele afirmou ainda que a votação simbólica segue lógica distinta da nominal, porque todos os congressistas com presença registrada são considerados participantes, mesmo que não estejam no recinto no momento da votação. Proceder de forma diferente implicaria transformar a votação simbólica em votação nominal, e isso somente é possível com prévia determinação regimental ou verificação da votação, acrescentou. Também explicou que a presidência do Congresso só deve intervir em situação excepcional, quando a regularidade for clara, o que não seria o caso. A suposta violação das normas regimentais não se mostra evidente e equívoca, razão pelo qual não se faz necessária uma intervenção desta presidência, disse Alcolumbre. A votação que aprovou a quebra de sigilos ocorreu em 26 de fevereiro. Na ocasião, a CPMI apreciava 87 requerimentos em bloco. Viana proclamou a aprovação após a votação simbólica, afirmando que apenas 7 integrantes se manifestaram contra. Desde então, deputados e senadores da base governista contestam o procedimento. O PT sustenta que a contagem de Viana ignorou a realidade fática do plenário, o que os vídeos da sessão demonstram maioria contrária. Com a decisão de Alcolumbre, os requerimentos aprovados, incluindo as quebras de sigilos de Lulinha, seguem válidos e permanecem em vigor. Cabe agora à CPMI solicitar as informações aos órgãos competentes e dar continuidade às apurações. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.